nossa República recebe hoje a presidente estadual do PT, professora Rosa Neide, ex-deputada federal e ex-diretora da Conab. Ela retorna à disputa pela Câmara depois de ter sido a candidata mais votada de Mato Grosso em 2022, mas ficar sem mandato. Agora, além da própria candidatura, Rosa Neide coordena o PT, participa da construção do palanque estadual e atua pela reeleição do presidente Lula. Professora Rosa Neide, seja muito bem-vinda à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Eu que agradeço, Mauro. Para mim é uma grande alegria falar contigo, falar a todos que acompanham. E estamos aqui para fazer esse diálogo que a democracia permite. Professora, em 22, a senhora recebeu 124 mil votos e mais um pouquinho. Foi a candidata mais votada para deputada federal em Mato Grosso, mas não foi eleita por conta do tal quociente eleitoral, né? O que a senhora e o PT e o seu partido e a federação fizeram para que esse resultado não se repita nessas eleições? Mauro, desde quando aconteceu o fato, né, a gente refletiu muito sobre a questão em si, né, que é ser a deputada mais votada e depois um sentimento muito forte de injustiça, né, que como a nossa Constituição fala que o voto tem que se transformar em representatividade e quando a gente tem o maior número de votos e não assume a cadeira, é uma sensação muito ruim. E por isso a gente discutiu muito ao longo desses últimos anos, né, 3 anos e meio, para que a gente pudesse ter uma sustentação nessa próxima eleição. E eu acho que a gente fez um pouco esse dever de casa. Não é muito fácil o convencimento de líderes para disputar, não é todo mundo que quer disputar, quer participar de campanha eleitoral, não é uma tarefa fácil. Mas quer disputar com a perspectiva de vencer. É, né? claro. Aí hoje eu acho que a chapa, em relação à chapa passada, é uma chapa mais estruturada, mais robusta, uma chapa que eu creio terá com certeza o quociente eleitoral. Como é que fica essa situação? Por exemplo, a gente vê lá a federação é PT, PCdoB e PV, todos os partidos têm candidatos. Sim. Dentro e a soma desses candidatos é que vai resultar na eleição no quociente eleitoral, não é isso? Existe a perspectiva de fazer mais de um? Então, nosso trabalho é nessa perspectiva, né? Hoje a gente tem a dona Neuma, que é de Rondonópolis, né? Esposa do ex-prefeito Zé Carlos do Pátio, ela teve quase 50 mil votos na eleição passada, Antero, né? Que a gente não sabe que tem Antero, que é uma pessoa da política, né? Uhum. Tá aí na mídia o tempo todo, então ele tem seu espaço e um trabalho historicamente construído. Uhum. A gente tem Alti Peruso, que foi 3 vezes prefeito de Juína, né? Já foi deputado estadual. Tem aquela região toda ali onde ele está trabalhando com muito afinco, né? Nós estamos James Cabral, que é irmão do deputado Lúdio. Na região de Cáceres. Que é toda a região de Cáceres. A gente tem Léo Rondon, que acho que é o candidato mais jovem, né? Pelo menos da esquerda é o candidato mais jovem, que está trabalhando muito em Cuiabá. A gente tem Graciele, professora Graciele, que foi vereadora em Sinop, sempre muito bem votada. A gente tem Noel, que é um sindicalista, é um conselheiro tutelar aqui de Cuiabá. Então, assim, o grupo é um grupo fortalecido, é um grupo muito unido, que tem clareza, né? Que precisa andar muito para a gente conseguir essa cesta de votos e a gente está com a expectativa positiva. Quantos votos a senhora imagina que serão necessários para fazer pelo menos 2 candidatos? Eu acho que em torno de 240 mil votos já faz o primeiro e disputa a segunda vaga. Muito bom. Estrutura, uma coisa que todo mundo fala quando chega esse período de campanha, chega para disputar, você tem alguma limitação de recursos. Primeiro, limitação de recursos impostos pela legislação. Segundo, porque falta mesmo do recurso para tocar uma campanha que não é uma coisa muito simples, né? Por mais que a pessoa seja estruturada, organizada, enfim, mas sempre tem essa dificuldade, né? Isso está muito bem organizado na cabeça e na estrutura aí
da frente? Como é que da federação? Como é que está isso? Então, Mauro, ontem foi a convenção do presidente Lula em São Paulo, Sim. né? Eu estava na convenção nesse último domingo, né? Dia 2 de agosto. Então, assim, uma das falas do discurso do presidente, ele disse que tinha saudade das campanhas, quando se vendia camiseta, boné, para angariar um pouco de dinheiro para fazer o panfleto, porque não tinha o recurso do fundo eleitoral e ninguém dispunha de valores para fazer uma campanha robusta, né? E as campanhas eram assim mesmo, e né? as campanhas eram assim, né? Aliás, isso ajudava a mobilizar, inclusive, mais as pessoas, mais militância, né? As verdade. pessoas botavam o pé na rua e conversavam e se reuniam mais, né? Então, assim, aí tinha gente que tinha recurso, mas tinha também os impedimentos legais, então acabava sendo... Quem não tinha dinheiro fazia um esforço muito grande para organizar a militância. Então, hoje, com os recursos, no caso, os partidos mais de esquerda, hoje conta exclusivamente com os recursos do fundo eleitoral, que eu acho que é importante porque dá condições de mais gente participar da campanha. Só que não é fácil. As pessoas, eleitores, de uma forma geral, eles têm uma perspectiva que há muito dinheiro, né? Olha os valores do fundo... Mas nós temos um país do tamanho que temos, nós temos mais de 5 mil municípios, em todos os lugares tem candidaturas, né? Então, assim, a gente vem ao longo deste ano, esses últimos 6 meses, nós temos o Partido dos Trabalhadores, tem um diretório aberto durante todo o tempo, né? Nós não temos um diretório para campanha, o diretório do PT é aberto. É o mesmo. É o mesmo lá, e agora cada um faz seu escritóriozinho para melhorar seu espaço de trabalho, mas todo mundo tem o diretório como ponto focal, né? E aí a gente tem essa organização, nós estamos organizados em mais de 100 municípios do estado, e é esta organização que vai fazer a gente projetar, né? Cada um dentro da sua perspectiva. Por exemplo, sempre trabalhei com educação e nos últimos anos, por estar na Conab, fortemente com a agricultura familiar. Funcionários públicos, mulheres, então eu tenho um público que eu recorto para fazer meu trabalho, né? Cada deputado, cada candidatura tem esses recortes. E a gente procura o partido no nível nacional, dá muita consultoria, faz muitas reuniões virtuais, muitas orientações. Então, nesse sentido, a gente tem uma estrutura organizacional. E o dinheiro vai ser aquele que o partido liberar. Vamos falar um pouquinho de alguns dos desafios que a esquerda tem, o PT em especial, aqui em Mato Grosso, e algumas regiões do país também tem. Por exemplo, o agronegócio em Mato Grosso tem um peso econômico, um peso político muito forte, interfere mesmo no processo eleitoral, né? Tem um lobby muito forte, tem interesses pesados, tanto é que nós temos no Congresso Nacional uma bancada que se dedica a cuidar dos interesses do agro, né? Sim. Como é que concilia a agricultura familiar com esse agronegócio empresarial que é tão forte e que investe muito na questão eleitoral, na questão política? Então, Mauro, esses últimos 3 anos e meio que eu fiquei na Conab me ensinou muito. Foi uma outra universidade de possibilidades de aprender. Que a Conab, ela faz o trabalho com o agro de escala, né? Com o trabalho que é o trabalho de projeção de safra, o trabalho com relação aos números da exportação. Então, a gente tem uma equipe que trabalha fortemente sobre isso, e é a empresa pública mais acessada do mundo inteiro com relação aos dados da economia brasileira, especialmente com relação à produção agropecuária. E também fortemente trabalha com os programas do governo ligado à agricultura familiar. Financia parte destes programas, trabalha muito no Plano Safra da Agricultura Familiar, tem um projeto muito forte chamado PAA, que é o Plano de Aquisição de Alimentos Direto do Produtor. Então, assim, eu olhava muito a situação de Mato Grosso, olhava o país inteiro, mas Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos, né, maior produção de escala, tanto de carne como de grãos do país, e a gente vê que quem movimenta o trabalho mesmo e os projetos daquele que leva comida de verdade para a mesa, nós temos mais de 100 mil famílias na agricultura familiar. Então, nós temos um grupo muito grande que, se for muito bem planejado, tem que ter uma convivência harmoniosa entre quem produz para a escala da exportação e quem produz para alimentar
à mesa da população. E na questão política, a grande maioria, se você pensar o número de eleitores que são trabalhadores vinculados à agricultura familiar, funcionários públicos, funcionários do comércio, os trabalhadores, de uma forma geral, é 90% da população. Mas, como você mesmo disse, a intervenção de quem tem o poder econômico é muito forte. E aí, é neste momento que se tem que trabalhar o esclarecimento da população. Quem é que trabalha para que as pessoas tenham melhores condições de vida? Quem é que luta pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras? E também foi nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma que o plano safra da escala, da agricultura de escala, teve maior recurso. Então, é uma coisa até inconcebível alguém dizer que os governos de centro-esquerda do Brasil prejudicou o agronegócio. Os preços, os valores dos produtos de exportação não é controlado pelo governo local, né? Os royalties e toda a produção, o preço é global, o preço não é local, né? Então, se aumentou a soja, se aumentou o milho, não tem definição do governo brasileiro, né? São as commodities e a gente não regula isso diretamente. A regulação é internacional. É o mercado internacional. Agora, financiamento, né, para grande produção sempre foi feita e reconhecida pelo governo brasileiro. Agora, a senhora conseguiu identificar aonde é que está o X da questão? O que é só uma questão ideológica? Porque, assim, a gente não consegue ver, sob o ponto de vista da ação, comparando outros governos, outros ministros da agricultura que passaram, que têm um vínculo com o Mato Grosso, etc., a gente não consegue ver problemas nesse sentido, né? O que é que acontece? É ideológico só? É algo relacionado ao conservadorismo? Enfim, o que se passa? Na minha análise, e como estudiosa de algumas coisas da educação, eu vejo que a questão cultural... O Brasil é um país jovem, um país de 526 anos, né? De condução de outros povos, se você excluir aí o tempo dos povos originários. Então, desde que vieram os portugueses para cá, essa ideia da propriedade, da escala, de que se os que precisam mais tiver mais recurso, vai tirar de quem tem muito, das pessoas que têm muito querer concentrar mais renda. Então, nós somos um país de alta concentração de renda, um dos maiores concentração de renda do mundo, e maior diferença entre os que têm muito e os que têm pouco. Então, aqui paira a ideia de que um grupo muito pequeno tem que ter muito e a maioria da população não pode ter direitos. Muita gente fala, se tiver Bolsa Família, não tem empregada doméstica. Então, assim, é um equívoco muito grande. Se você olhar a Europa, que todo mundo gosta de passear na Europa, ninguém tem mesmo empregada doméstica, só quem tem muito dinheiro. As pessoas contratam uma empresa para fazer um trabalho na sua casa. O trabalho manual é muito valorizado. E o Brasil nunca valorizou o trabalho manual. Acha que o trabalho manual tem que ser um trabalho de exploração. Então, assim, é uma questão cultural muito forte, né? É uma questão de valores e de princípios ideológicos mesmo, de quem tem muito deve permanecer no seu lugar, no seu status. E aí, quando o governo fala, vamos socializar, vamos melhorar a renda, então começa a mexer com os valores de quem fala tanto em igreja, fala tanto em ser cristão, coloca às vezes um terço na mão, vai à igreja evangélica ou católica, mas na hora de pensar que nós somos irmãos e que irmanados nós não queremos ver a fome do outro, nessa hora a gente não se envolve. Quando alguém, no Natal vamos dar uma cesta para as pessoas, isso não resolve nada. Você dá a cesta, você come no Natal, você dá um frango, um peru para o outro, come no Natal, e o ano inteiro. E o que a gente quer num governo que vê o social é que o filho do trabalhador estude, vá para a universidade, que a gente melhore essa pirâmide social no Brasil, que a gente alargue as possibilidades. Aí alguém vai ficar sem doméstica, vai botar a mão na massa, homens e mulheres. Então, assim, é uma coisa dos valores. E Mato Grosso acabou tendo uma influência muito grande de pessoas que vieram para cá e olham a economia como se ele fosse o proprietário, os outros são os empregados e os empregados devem ter cada vez menos benefício.
Até para não dificultarem o próprio andamento dos seus negócios. Dos seus negócios. Então, assim, e ao contrário, né? A gente vê que tem gente... da dependência. Da dependência. A gente vê que tem muitos países que só, claro, se eu para aumentar aqui, eu tenho que diminuir um pouco aqui. Não tem outra lógica, né? Para eu aumentar de quem tem menos, alguém tem que baixar o teto aqui. Mas não é que o outro vai se apropriar do que o outro tem. Vai ficar sempre alguns muito ricos e outros com menos condições. Então, os valores, infelizmente, que a gente ainda tem como humanidade, deixa essa coisa. Eu pergunto a alguns, né? O que o governo passado fez para Mato Grosso? Aí alguém fala assim, não liberou armas, deu o direito de comprar quantas armas quiser. Então, se isso é projeto, nesse projeto eu não participo. Não faz muito sentido, né? Não, aliás, não dá para fazer uma comparação, na verdade, né? Se a gente for pensar direito, do ponto de vista de realização, de entrega, não dá para comparar. A senhora falava da educação, antes da gente partir para o próximo bloco, eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual que é a sua visão. Bom, primeiro, a sua experiência lá na Conab, ela lhe aproxima mais do setor produtivo, a senhora tem as pessoas, os grandes empresários, vamos, já que o problema está mais focado nessa questão, tem uma visão diferente da senhora como política ou continua tendo a mesma visão de que PT é PT e não serve? Não, Mauro, eu participei de muitas reuniões, inclusive muitas com a presença do presidente da República, e principalmente quando veio a primeira taxação do Trump, que a própria Conab acabou fazendo compras emergenciais de alguns grupos econômicos, como comprar leite, né? Comprar carne, para equilibrar o prejuízo que estava acontecendo. E a gente vê muita gente já com outro nível de discussão, que entende, por exemplo, que o presidente Lula não é nenhum extremista, que o presidente Lula é um estadista, uma pessoa nacionalista, que defende o país, que defende a produção do país. E a gente viu assim, muitos empresários, por exemplo, no estado de São Paulo, o maior empresário da área da produção de leite do Brasil, né, que é o que detém a tecnologia do gado girolês, né, que fêmeas que produzem 90, 100 litros de leite, né? E ele fazendo todo um projeto com o presidente Lula, inclusive para o próximo plano de governo, que o governo teria que entregar uma matriz daquela a um assentado, por exemplo, a um pequeno agricultor que tem 10 vaquinhas que produz 10 litros cada uma, 8 litros, né? Então, enquanto ele cuidar... Uma forma de melhoramento genético. Melhorar geneticamente e melhorar o rebanho dele e a produção dele. E ao invés dele ter 10, ele tem uma. E ele produz bem com aquela ali. Ou ele tem duas, que ele vai dobrar a produção. Então, assim, pessoas encantadas com a forma que o presidente Lula conduzia o diálogo e pessoas se colocando à disposição para ajudar. Falar assim, mais gente produzir mais, nós vamos industrializar mais, nós vamos avançar mais. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver muita gente, né, nesse novo patamar de pensar o mundo, de pensar o Brasil. Acho que a gente dá passos largos. Enquanto a gente tem um outro que ainda tem essas ideias, mas aqui no Mato Grosso mesmo, grandes produtores que são aliados do presidente Lula. Nós não temos só quem é contra, né? Claro. Nós temos um grupo aí que fala muito e tal, mas nós temos um povo silencioso aí que respeita o Brasil, que divide lucros com seus empregados. Nós temos muitos bons exemplos aqui no estado de Mato Grosso, em todo o país. Tanto que a gente ganhou várias eleições, né? O presidente Lula pode ir para um 4º mandato eleito pelo povo, né? Então, eu vi muita coisa boa, coisas que dá para preocupar, mas vi muita gente boa como grandes empresários brasileiros que pensam um projeto de país que tem um olhar mais social para toda a população. Até porque se não resolver isso, nós vamos continuar eternamente com problemas econômicos. Vai ser sempre um paísinho pequeno, né, do ponto de vista da economia. Deixa eu te falar uma coisa importante. Nem toda violência é visível. Muitas começam com controle, com isolamento, com medo constante. Bem antes do primeiro empurrão, apertão, o primeiro tapa. E o mais preocupante é que os primeiros sinais
ainda são ignorados. A gente precisa compreender que comportamentos violentos, agressivos e possessivos não surgem do nada. Eles são aprendidos, reproduzidos e naturalizados desde cedo. Por isso, preste atenção aos sinais. Ciúme excessivo não é prova de amor. Controle não é cuidado. Afastar você da família e amigos não é proteção. Tudo isso pode ser o começo de uma violência que tende a crescer com o tempo. Você não está sozinha. É possível romper esse ciclo e recomeçar com respeito, liberdade e segurança. Em Mato Grosso, vítima tem voz e agressor tem rosto. Saiba reconhecer os sinais. Acredite em você mesma. Procure ajuda. Denuncie. Disque 180. Acredite, antes que vire silêncio. Governo de Mato Grosso. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com a professora Rosa Neide, presidente estadual do PT, e ela vem nos explicar como é que o partido e a federação vão enfrentar o processo eleitoral desse ano. E vamos falar também um pouquinho sobre a gestão do governo do presidente Lula. Eu queria começar falando um pouquinho de eleição. Eu ia falar perguntar da sua visão sobre o plano de educação, o Plano Nacional de Educação, que tipo de compromisso a senhora, como professora e oriunda dessa categoria, e militante nessa categoria, que recebe muito voto do professor, como é que ela está vendo esse plano e qual a sua expectativa em relação à profissão dos professores, às vezes com problemas sérios aí de remuneração, enfim, continua eternamente mal remunerado. Mauro, esse é o dilema, né? Nós somos uma categoria grande e na hora de fazer a divisão dos recursos, a profissão que talvez deveria ser a mais visada no sentido de apoiada, não é assim que os governos colocam, né? O Plano Nacional de Educação, ele teve avanços muito significativos, especialmente com relação ao financiamento, né? Todas as reuniões que a gente fez e participo, mesmo estando na Conab, tudo que acontecia no Ministério da Educação, eu procurei acompanhar. Estou em sala de aula desde os 17 anos, não tem como você dissociar, né? Desvincular, verdade. E eu acho que a política pública que transforma é a educação. Mas país parece que existe já um consenso da sociedade sobre isso, não tem, não? Sabe, um consenso, uma certa consciência de que o professor exerce uma função preponderante, indispensável para a evolução da sociedade brasileira. Você não acha que esse pensamento já está mais presente? Não, eu acho sim. No país? Eu acho que está, mas ainda não tem uma decisão política de colocar na principal agenda a educação e como ela vem evoluindo. A gente olha os países que passaram por guerras, por situações catastróficas e depois, rapidamente, assim, 4 décadas, 5 décadas depois, o país cresceu, como foi a China, como foi o Japão, a Coreia. Os países que se desenvolveram muito, se desenvolveram porque fizeram um plano de educação, focaram na educação, colocaram todas as crianças na escola e conscientizaram as famílias de que nenhum filho poderia ficar fora da escola. E hoje dá uma resposta depois, 4 décadas depois. O Brasil tem um problema seríssimo que é de descontinuidade. Cada governo, seja prefeito, governador, presidência da República, troca o governo, troca tudo. Aí começa planos novos, não respeita o que foi feito, não dá continuidade. Quando a gente vê o plano da Finlândia, por exemplo, tive a oportunidade de estudar muito sobre isso, eles têm 5 décadas seguindo o plano, ninguém desfaz, renova, acrescenta, mas tem um perfil ali construído, nós vamos chegar aqui, a meta é esta. E tanto que hoje tem os professores mais valorizados do mundo, tem os concursos mais concorridos do mundo,
ninguém ganha mais que professor na Finlândia, médico não ganha, advogado não ganha, o melhor salário são dos professores, ninguém começa a dar aula antes de ter mestrado, não pode entrar na escola como professor antes de semestre. Uhum. Então, assim, aqui, por exemplo, eu vi muito questionamento quando eu lutei muito junto com a categoria para que a gente colocasse mestrado e doutorado na carreira, e aí alguém dizia, para que mestrado para alfabetizar a criança? Quando alguém faz uma pergunta dessa, você já não precisa nem responder. Você já sabe o que pensa essa pessoa. Ele está na política, ele está fazendo a gestão, ele pergunta para que o mestrado, né? Quando a pessoa faz um mestrado focando na alfabetização, eu vou entender como é que o cérebro humano aprende a ler. Como é que a criança aprende a ler com mais tranquilidade se o professor entender como que cada mente é diferente uma da outra e quais são os requisitos que o professor deve fazer a interlocução com a criança para ela aprender a ler. Tanto que a gente tem um número muito grande, e agora, nesse último governo do presidente Lula, houve um foco muito grande em alfabetização na idade certa, que a neurociência fala que até 8 anos de idade todas as crianças têm que ler com fluência. Então, eu não devo deixar uma criança passar de 8 anos de idade sem essa leitura. E tem formação de professores o tempo todo dentro dessa perspectiva. Mas aqui no Brasil a criança pequena não precisa de um mestre, de um doutor para trabalhar com ela. É diferente que os outros países pensaram. A carreira e a formação. Mas a senhora concorda que há uma certa mudança em relação a isso? Pode ser uma mudança mais lenta, mas ela vem acontecendo nas últimas 2, 3 décadas, de que melhorou muito. O mestrado está fazendo parte do cotidiano, não só do professor, mas das mais diversas profissões. Sim, essa sim. Qualificação na área da educação, não para a educação, mas para qualquer área, né? O mestrado já não é um bicho de 7 cabeças, nem é uma coisa de um grupo muito seleto, restrito, muito restrito. Né? Eu sim, acho que ganhou as ruas. A necessidade das pessoas terem mestrado, terem doutorado, terem uma vida acadêmica consistente para poder desenvolver suas profissões, essa coisa da qualificação profissional, ela acabou ganhando um espaço bem maior do que há pouco mais de 30 anos. Né? Mas lá para cá, certeza, essa coisa vem avançando, não é? Mas ainda não tem, por exemplo, quando você fez, o professor estudou, ele é valorizado financeiramente, porque a gente tem que também olhar o lado financeiro, claro. né? Ninguém estuda, se prepara para não ganhar nada, né? Então, por exemplo, o programa de governo do presidente Lula, quando Haddad era ministro, era da alfabetização à pós-graduação. Então, era um MEC pensando uma carreira estruturada, que a criança entrasse na alfabetização e pudesse ser pensada até a pós-graduação. E aí deu ênfase, deu continuidade, teve uma boa paralisação aí no governo passado, que não investiu nada em educação. E aí a gente tem no novo plano de educação essa questão de chegar aos 10% do PIB investidos em educação, que a gente nunca atingiu. Os royalties do petróleo brasileiro, que há toda uma discussão, tem recursos em fundos, ainda não investido em uma luta judicial. Alguns estados discordam, é para dividir para o país inteiro, para estados produtores e não produtores. Isso tem impactado muito e esse recurso não tem chegado onde deve chegar. Mas a gente está avançando nessa questão do financiamento e eu continuo dizendo, enquanto não se tiver a educação como o ponto principal da agenda, a gente vai ter problema. E como você disse, a gente avançou muito. Se a gente olha o início, não vou dizer, depois da democratização para cá, a gente vem avançando, o país vem crescendo. Hoje nós temos mais de 90% das crianças na escola. A gente já teve 10, 12, a gente foi chegando a quase 100%. Mas a gente precisa ter continuidade, não pode ter evasão escolar, a gente tem que ter a questão das crianças neurodivergentes muito presente no cotidiano das famílias. Nós temos que ter estrutura para isso, nós temos que ter saúde e educação trabalhando junto para acompanhar. Como professor, eu dei aula há 40 anos atrás, na minha sala, 35 crianças chamadas ditas normais. Você não tinha a presença e não tinha o diagnóstico. Aquela criança que apresentava um problema normalmente saía da escola, né? A escola mesmo dava conta de criar a situação da criança não poder ser atendida. Hoje não, os pais são mais esclarecidos e querem o seu filho estudando. Para isso precisa ter um apoio. Aliás, as escolas modernas, mesmo com visão pública, elas têm esse trabalho maravilhoso. Eu vou pegar um exemplo aqui, que é uma escola privada,
privada, entre aspas, que é o SESI Escola, que Uhum. tem um número enorme de crianças neurodivergências, Com apoio, né? com apoio, com estrutura, funcionando e convivendo com as outras crianças. É uma realidade completamente interessante, né? Eu tenho andado aí pelo interior do estado e todas as cidades que eu vou tem um grupo de mães que querem falar comigo, ou a secretária de Educação dizer que eles precisam de melhorar essa estrutura de atendimento. Todas as cidades precisam criar um centro para que a criança vá à escola e vá nesse centro para ter um apoiamento. Que tenha psicólogo na escola. Nós já temos a lei de ter um psicólogo na escola, mas não tem para todas ainda. Então, assim, a gente está numa constante, num progresso. Precisamos melhorar muito, mas já estamos progredindo. Que bom. Vamos voltar para a política? Vamos. Antes de ir para o terceiro bloco, eu queria falar um pouquinho. Eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja enganado, mas acho que não. Como observador que sou da política já faz um tempinho, que o PT vem amadurecendo ao longo do tempo, deixando de lado o sectarismo, deixando de lado um pouco do radicalismo, um pouco não, muito do radicalismo, para ser um partido mais acessível, sob o ponto de vista das ideias, da discussão, da compreensão da sociedade. E da possibilidade de compor com vários setores, com vários partidos, com pensamentos um pouco diferentes, né? Tem sido mais pragmático nesse sentido. E parece que chegou nesse período agora, nessas eleições, organizado de uma maneira que abre mão de ser cabeça de chapa, de ter governador, de compartilhar isso com um grupo que tem um pensamento mais alinhado, vamos dizer, do ponto de vista da centro-esquerda. E ao abrir mão, acaba se fortalecendo, acaba permitindo chegar numa disputa com a chapa mais organizada, com um grupo mais unido, com quase sem crises políticas e pessoais, e vai para uma eleição, que a gente não sabe ainda do que vai dar, mas com mais ferramentas para enfrentar as dificuldades. Foi isso, o PT amadureceu. Eu creio que as respostas e as atitudes, ela advêm do momento que se vive, né? Quando o PT foi criado há 44 anos, você estava saindo da ditadura, e às vezes ser mais firme em algumas posições era necessária para fazer o enfrentamento, né? Então você enfrenta a situação de acordo com a realidade. O presidente Lula, entre todos nós, é a grande liderança que chama para conciliação. Ele sempre foi um conciliador. Quando dizia assim, era um grevista, era um sindicalista, mas as pessoas que o conheciam de forma mais próxima sabiam da capacidade dele de fazer alinhamentos e de negociar para que os espaços pudessem ser fraternalmente divididos. Ele sempre orientou isso. Claro que nós temos um grupo que permanece de uma forma mais radical nas defesas de alguns pontos de vista, mas a gente foi avançando e a gente sabe, não se chega ao poder sem um bom diálogo, sem você saber fazer alinhamento, sem você recuar em algumas posições e avançar em outras, né? E dentro do Partido dos Trabalhadores, comentando nos outros, você tem divergências, mas a maioria, né, o campo majoritário do nosso partido, toda a orientação é essa. Tem que recuar. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, a gente tinha Edgar Preto, do PT, em que eu trabalhava na Conab, a pessoa nas pesquisas à frente do PDT. Mas havia toda uma discussão com o PDT, que o PDT ia compor no nível nacional, o único estado que eles queriam disputar era o Rio Grande do Sul. E aí a Juliana Brizola não estava à frente nas pesquisas, mas era um bom quadro, e você não olhou só o Rio Grande do Sul, até o pessoal de lá veio, conversou com o presidente e tal, e o presidente mostrou que tinha que olhar o país inteiro. Nós estamos discutindo o país, e o PDT pediu o Rio Grande do Sul, então vamos ceder e vamos recuar. E Edgar prontamente, hoje é o vice da Juliana. Então, aí homem, estava na frente nas pesquisas, o PT do Rio Grande do Sul é um PT bem estruturado. Então, muita gente dizia, não, Edgar não pode recuar. E ele recuou tranquilamente, conversou com o presidente Lula e acertou. Então, nesse sentido, você tem toda a razão. A gente vai amadurecendo com o tempo, e é o tempo presente que induz a pergunta e a resposta. E a pergunta deste momento é o que se faz em cada território
para se avançar politicamente. Com quem você tem que dar as mãos. Como presidente do partido, tem 6 meses que eu estou trabalhando para a gente ter a unidade de 8 partidos. Nós chegamos à convenção com 8 partidos juntos. Não é fácil, né? Alguém acha que está sendo desmerecido e tal, e nós vamos fazendo um tabuleiro e vamos cedendo alguma coisa para cada um. O presidente Lula já é o presidente, então a gente já tem um majoritário no país. Não dá para olhar Mato Grosso fora do contexto nacional. Então a gente foi conduzindo desta forma e tivemos a grata satisfação de ter 8 partidos juntos para disputar essas eleições. Então, isso é maturidade, não é fraqueza no sentido de ter, olha, tem que fazer isso, porque senão nós não vamos ganhar ou não vamos ter condições de disputa. Maturidade mesmo, é maturidade mesmo. É dizer, o enfrentamento dentro do próprio grupo faz com que a gente fragilize. E se a gente harmonicamente compor, a gente todos saem mais fortalecidos, né? A senhora usou, aliás, uma frase, uma expressão numa dessas entrevistas, uma dessas falas aí para a mídia local, que sem dividir o poder não seria possível ampliar a aliança. E é esse o PT que se mostra hoje, um PT mais aberto, mais estratégico, vamos dizer assim. Com certeza. E dividindo poder. É diálogo e divisão de poder que faz com que a gente avance. E eu espero, com a direita bem dividida, que a população saiba olhar isso. A gente quer um projeto onde as pessoas participem e dividam o poder com a população e com quem está comandando na direção dos partidos. Tá certo. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta que tem muito a ver com isso que a senhora está falando. No outro campo, no campo da direita, a gente vê a direita extremamente dividida nas eleições atuais. Enquanto a centro-esquerda se juntou em diversos partidos, 8 partidos, uma federação, o candidato majoritário é de um outro partido fora, quer dizer, da própria federação, candidato ao Senado, enfim. A direita está faltando a direita amadurecer mais para poder entender o que está acontecendo, porque nós temos pelo menos 3 ou 4 candidaturas postas para governo, todas da direita, e sem contar as disputas pela senatória, que divide ainda mais. Não é? Isso ajuda a esquerda ou não muda muito nesse momento ainda? Eu acho que ajuda, no caso de Mato Grosso especialmente, acho que ajuda bastante. E o que a gente vê, assim, o centro democrático do país perdeu um pouco o rumo, porque a gente pensa, o PSDB que fazia um embate direto com o PT. Mas são 2 partidos que, se você olhar no seu perfil ideológico, eles são partidos mais focados nos interesses sociais de toda a população. Então, você via o presidente Lula disputando a eleição num contexto onde as pessoas se respeitavam. E ele conta histórias... Que poderiam estar juntas, né? Poderiam eventualmente estar juntas. Poderiam. E, por exemplo, como ele chamou Alckmin para ser seu vice, numa atitude de dizer, eu estou abrindo aqui porque eu quero você perto de mim, porque nós não somos tão diferentes. Temos divergência, mas somos capazes de construir um projeto comum. A relação do Lula com o Fernando Henrique sempre foi muito respeitosa. E aí hoje você tem do outro lado pessoas agressivas, que não tem nada a propor, que propõem o ódio. Quando a gente viu crescer tanto o número de feminicídio no país, a gente percebe um grupo de homens no poder, como foi o caso de Bolsonaro, o tempo todo falando em estuprar mulheres, em bater. Ele falou como presidente da República, ele fez coisas absurdas, fala coisas absurdas, desmerecendo as mulheres, né? Hoje, a pessoa que mais anda com o atual candidato Flávio Bolsonaro questionou o direito da mulher votar, parece que nós estamos na Idade Média. Então, assim, aquelas pessoas que protagonizaram a democracia do país têm que se juntar mais de um lado. E aí eu acho que Alckmin chamou bem um grupo, o presidente Lula conciliou bem com essas pessoas e ficou do outro lado, e aí divide mesmo, alguém que tem mais bom senso, os mais extremistas. Onde está o extremismo? Está na direita. Quem quer fazer conchavo com os Estados Unidos, para os Estados Unidos poder vir aqui nos atacar? A extrema-direita.
Hoje, quem quer prejudicar o país, a produção econômica do país, é a extrema-direita. Por isso ele se divide tanto e a gente conseguiu conciliar mais. A gente vai para um pequeno intervalo, professor, e volta já falando um pouquinho mais da federação, desse arranjo político que juntou tantas pessoas, até pessoas que se disputaram, que brigaram aí no passado, tiveram um desentendimento grave e que estão lá juntos num propósito bastante interessante. Agora vamos falar de um assunto muito sério. Os casos de dengue continuam sendo uma grande preocupação, mas a gente pode mudar isso se cada um fizer a sua parte. Coloque areia nos pratinhos das plantas, elimine todos os focos de água parada, sendo limpa ou suja, seja em garrafas, calhas, potes, e mantenha limpas as caixas d'água e piscina. É sempre bom lembrar de cuidar da nossa casa, do nosso quintal, da nossa rua. E se você sentir algum sintoma, como febre alta, dor no corpo, dor ao mexer os olhos, manchas vermelhas na pele, náusea ou vômito, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo e não se automedique. Com todo mundo se cuidando e se prevenindo, a gente consegue cancelar a dengue de vez. Esse é um alerta do governo de Mato Grosso. A gente vai para um pequeno comercial, não sai daí, eu volto num instante só. A candidata ao governo, que vai representar a centro-esquerda, a esquerda em Mato Grosso, vem de uma família que historicamente ligada à esquerda, com uma história muito bonita, inclusive, por professora, por sinal, né? Que é professora Célia. Foi minha professora. É uma pessoa maravilhosa, que durante algum tempo também percorreu diversos caminhos na política, né? Faz parte do processo de amadurecimento de cada um. Mas ela disputou a eleição para o Senado, nas eleições majoritárias passadas, com uma linha, num grupo um pouco, não estava nem na direita nem na esquerda, mas estava no meio de caminho, numa indefinição, né? Não querendo cair no bolsonarismo, no apoio dessa direita, mas também evitando assumir posições mais à esquerda por conta, talvez, do eleitorado, por conta de uma leitura, enfim, mais pragmática, talvez, né? E esse aspecto acabou, no final, tirando ela da eleição, quer dizer, foi Mas é uma figura carismática, uma pessoa que tem um potencial político. E eu queria saber o seguinte, ela está comprometida hoje com as teses da centro-esquerda? Eu uso muito centro-esquerda, professora, porque essa coisa da esquerda... centro-esquerda mesmo. Essa coisa da esquerda me remete às tendências estudantis, como Liberou, né? Como Convergência Socialista, enfim, que tinha uma visão, né, trotskista, uma visão mais à esquerda mesmo, né? E que não é o caso hoje, né? Acho que o PT, sem nenhuma ofensa, mas ele se aproxima mais da social-democracia do que propriamente... O presidente Lula sempre se pronunciou social-democrata. O grupo, às vezes, uma tendência mais radicalizada, mas ele sempre foi um social-democrata, não tenho dúvida disso. É verdade. Bom, e aí eu quero saber o seguinte, ela está, desta vez, comprometida com um projeto, já existe propostas bem definidas, bem claras, para ela apresentar para a sociedade mato-grossense e a disposição de enfrentar também essa coisa do bolsonarismo, que é muito forte, que extrapola questões políticas que vão muito além, né? Cai nos costumes, cai em visões que hoje não tem muito sentido, né? Nos tempos atuais, a gente está falando em teocracia, enfim, cristofascismo, umas coisas malucas. Eu me envergonho muito quando eu vejo alguém esclarecido, né? Ou alguém com a história de vida, né?
focada nesses princípios que é totalmente contra a humanização, né? E com relação à Natasha, contra Cristo, vamos falar a verdade? Sim, no final, os ensinamentos de Cristo. Se a pessoa é cristã, a pessoa não pode pactuar determinadas coisas, né? Então, isso não é nem a questão de partido A ou partido B, é uma questão de história da humanidade, né? É um desvio da conduta humana, quando eu me aproximo de uma pessoa que fala, ela não merece ser estuprada porque é feia, né? O quilombola, eles são todos preguiçosos, têm que ser pesados em arroba. Quando alguém diz essas coisas, eu quero distância dessas pessoas, independente de ser petista ou não. Com relação à Natasha, em função do contexto social de Mato Grosso, no início ela dizia, olha, mas se eu não ficar mais de centro, as pessoas não entendem e tal. Nós tivemos várias conversas com ela, a federação, estudamos o projeto de governo, inclusive o atual projeto que vai ser lançado entre 15 e 16 de agosto do presidente Lula, o novo projeto, né? E a gente já tem todos os princípios, foi feito junto a muitas mãos, todos os estados participando. E Natasha começou a participar das reuniões e dizer, não, mas é isso que eu penso, é assim também que eu penso, eu quero construir por aqui. E aí os demais partidos, muitos partidos chegaram e disseram, não, eu estou junto desde que eu discuto o projeto de governo. E o que a pessoa queria, a liderança partidária queria, era sentar e discutir os princípios do projeto, né? Isso foi muito bacana, todo mundo junto. E aí a Natasha, ontem mesmo, em São Paulo, no dia 2 de agosto, ela estava lá ouvindo o presidente Lula, participando da convenção do presidente Lula, totalmente convicta deste projeto de governo. Como você disse, o doutor Leonardo, o pai dela, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, a professora Séries, que sempre professora e política, sempre atuou politicamente, as filhas de Natasha, comprometidíssima com a questão mais à esquerda, né? São estudiosas, são autoras de livros que discutem as questões da esquerda, uma das filhas dela, não só no Brasil, mas no mundo. Então, todo o entorno de Natasha é bem centro-esquerda, não tem nada que não pactue com a centro-esquerda. E o projeto está sendo discutido por todos os 8 partidos, e os princípios do projeto, que será apresentado e liderado pelo presidente Lula, que também tem a mão de todos os partidos, a nossa federação, que é junta, fala, Lula não é candidato do PT, é candidato de um grupo de partidos e de intelectuais, de pessoas não partidárias, que discute juntos. O Lula está um pouco acima de todas essas coisas com certeza. Hoje, né? A trajetória é muito maior que o nosso partido, a gente sabe disso. Lula tem contribuição do plano de governo, de intelectuais de fora do país, que vem ajudar nessa discussão. A questão ambiental, por exemplo, Marina é uma das pessoas mais conceituadas no mundo com a questão ambiental. A questão da tecnologia, que o Lula ontem mesmo disse, o Brasil, nós precisamos ocupar o lugar no mundo com as pesquisas e com a tecnologia, porque senão nós vamos ser de novo colônia. Nós somos colônia quando os portugueses vieram para cá, porque nós fomos avançando na economia primária e hoje muito do que temos ainda é de economia primária. Enquanto isso, os países vão chegando no patamar de tecnologia que vai deixando os que não avançam, né, numa condição de colonizados. Então, ele disse, agora, neste governo, se ele tiver o direito de liderar, o Brasil tem que avançar e ocupar seu posto no mundo. E a gente está trazendo todas essas discussões para todos os partidos, sem dizer, eu sou o protagonista, eu sou a protagonista. Todos são protagonistas e a Natasha lidera com tranquilidade, como Pedro Tax, como Fávaro, né? A gente teve muita conversa juntos e chegamos a esse momento. Quem defende democracia? Quem defende um país com autonomia, né? Quem de fato é nacionalista. Então, para que o país se mantenha na democracia e avançando, esse grupo se juntou. E é nessa expectativa que a gente hoje defende o nome de Natasha. Ela falou em nacionalismo, mas não é aquele nacionalismo que serve para qualquer ideologia, né? Não. Mas a senhora toca num assunto que é muito importante nos dias de hoje. Essa mudança na geopolítica mundial e no descredenciamento das instituições multilaterais, quer dizer, um enfraquecimento proposital,
que vem sendo promovida pelos Estados Unidos, numa disputa, um outro tipo de guerra que está sendo travada no mundo, né? Que além das guerras propriamente ditas, promove instabilidade, promove uma série de situações, né? Promove até fome, né? Em muitos países, aterroriza países como Cuba. É um negócio meio maluco você imaginar que uma ilhazinha desse tamanho ameace o mundo, né? Quer dizer, eu tenho que matar aquele povo ali de fome, sufocá-los. De fome, de doença, porque senão eles vão dominar o mundo. Será que é isso? Quer dizer, não é possível que a pessoa, o titular de uma nação tão poderosa, né? Falando em termos bélicos, em termos econômicos, financeiros, enfim, é realmente importante. Mas daí o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: essa visão da soberania nacional, que me parece que é um momento muito decisivo por conta dessa situação da geopolítica internacional, é um momento que o Brasil ou se afirma ou se afunda. Não tem dois caminhos possíveis. A senhora vê algum outro nome possível no país para enfrentar essa situação com a determinação que tem o presidente Lula? Não, inclusive a condição dele estar candidato nesse momento, né, aos 80 anos, foi exatamente por tudo que ele acumulou. Mesmo país de direita, com países tem que ter uma posição diferenciada, né? Todo mundo respeita muito. Ele foi para a Itália, que é um país hoje de direita. Não acho que a primeira-ministra é extremista, mas está ali entre os países de direita, e ela, com o maior respeito com o presidente, ele construiu esse respeito. E a questão do Donald Trump é uma situação que ficou muito diferenciada depois que ele assumiu o governo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre foi a referência da democracia para o mundo. Quando você queria dizer de democracias, colocava os Estados Unidos. Não é mais o caso, né? Não é mais o caso. É um país que fica alimentando, como você disse em relação a Cuba, uma ilhazinha, né? Que antes, na Guerra Fria, é um ponto para a União Soviética, né, e tal. Mas nunca se concretizou isso. Nunca se concretizou e não tem nada a ver hoje. É um país que se desenvolveu muito à época com estudos profundos na área de saúde, por exemplo, e que ameaçava o país estar se desenvolvendo. Então essa ilhazinha vai ser uma base militar para uma antiga União Soviética e tal, né? E nós passamos disso e continuou essa sombra, né? E aí vem o secretário de governo dos Estados Unidos dizer que manda na América Latina, que manda na América do Sul, que como se fosse um quintal de uma casa de alguém, né? O rei está aqui, vocês estão no quintal e nós mandamos. Então o Brasil é um país grande. De todos os americanos, nós somos a maior extensão de terra, nós somos a maior produção, a maior população, grande mercado consumidor, mas um país que sempre trabalhou pensando na paz, nosso país, tanto que o que significa a nossa segurança, né? Se a gente pensar assim, o presidente Lula falou isso ontem, textualmente, que no próximo governo vai ter que ter um investimento muito grande nas fronteiras, na nossa segurança, porque hoje, por exemplo, nem drones para vigiar as fronteiras brasileiras nós não temos. Ele disse que quando assumiu em 2003 o país, o exército dispensava os soldados na hora do almoço porque não tinha dinheiro para pagar alimentação. Então, assim, as forças de segurança, tanto o país vivia em paz e vive em paz, que nunca foi feito um investimento muito forte nisso, nenhum governo se preocupou. Mas acaba se revelando hoje um erro estratégico, né? É um erro estratégico, porque foi deixando, né? E hoje a gente fica à mercê de situações. Mas qualquer enfrentamento, quando eu penso no que aconteceu na Ucrânia, na faixa de Gaza, está acontecendo agora com o Irã, né, que os Estados Unidos por trás provocando para melhorar a venda da sua indústria bélica, para fazer a Europa comprar armas nos Estados Unidos. Então, assim, um país que perdeu a referência de democracia, ameaça a paz do mundo o tempo todo. A China está produzindo e avançando, e é uma estrutura bélica também, uma das grandes potências do mundo, mas em momento nenhum ameaça ninguém. Aqui é meu território, estou produzindo, deixa eu quieto aqui, fica quieto lá.
Mas os Estados Unidos não faz isso, né? Provoca o tempo todo, pensando em dizer, nós comandamos o mundo e o nosso quintal está aqui, que é a América. Isso aí está parecendo uma coisa de adolescente, né? Na busca de autoafirmação o tempo inteiro, né? Um homem de 80 anos também, que devia... Ruim. Eu acho que quando o tempo vai passando, você vai ter que ir melhorando como humano, não é piorando, como é o caso dele. Olha, a minha pauta nunca consegue... Eu nunca consigo atingir e na íntegra daquilo que eu programei aqui. Mas tem algumas coisas que eu acho que são fundamentais, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho mais para... Primeiro, a campanha em si, professora, a senhora como presidente do partido e que está coordenando, ajudando a coordenar todo o trabalho da federação, dos partidos aliados, vai centrar força na questão da reeleição do presidente Lula, como se fosse uma... Olha, aqui é o nosso norte, né? Vamos fortalecer esse caminho, os debates, a discussão, enfim, buscar reverter esse quadro tão desfavorável que é Mato Grosso ao PT e ao presidente Lula. E é desfavorável... A gente não consegue encontrar muito argumento, assim, com sentido técnico, né? Com sentido lógico, com alguma coisa consistente. Claro que o governo tem falhas. É óbvio que o governo tem falhas, né? Todas as candidaturas ao Senado, a candidatura ao governo, o discurso vai ser em cima disso, desse projeto do Brasil, ou vai ter uma coisa mais focada em Mato Grosso? Como é que é isso? Da nossa parte, e dos partidos aliados, toda discussão, o foco principal é a eleição do presidente Lula. A gente coloca isso como uma eleição fundamental. Nós tínhamos problema em 22, o presidente tinha acabado de sair da prisão, situação que aconteceu na vida dele, e foi escolhido, e vamos com o presidente Lula e ganhamos as eleições. Nesse momento, a gente tem um fator estranho agora, que é a interferência norte-americana na eleição brasileira. A gente tinha alguma coisa no passado, né, em 22, mas tem muito mais escancarada agora, né? Nós temos tecnologia externa, aqui nós temos a embaixada americana já fazendo um trabalho com influencers brasileiros, pagando. Então, a gente tem um interesse norte-americano sobre a soberania do país, que eu acho que isso é inegociável. E, por isso, eleger o presidente Lula é dar uma resposta a tudo isso. O mundo democrático está todo mundo olhando para cá e dizendo é muito importante... mais que a América Latina está um pouco dividida, né? Dividida, balançada, de direita, né? Tomando conta aí, né? Então, como nós somos a maior população, o maior mercado, a maior produção, é importante esse equilíbrio. E o Brasil acaba sendo esse ponto de equilíbrio. Nós não queremos guerra nem enfrentamento com ninguém, mas queremos um presidente altivo, soberano, um país que respeita, um país que é globalizado, que respeita as regras internacionais do comércio, que não quer invadir espaço de ninguém, mas quer ser respeitado. Então, nesse sentido, é uma eleição fundamental a gente colocar o presidente Lula no topo. Agora, claro que eleger senadores, eleger deputados federais, eleger para a Assembleia Legislativa do Estado, é fundamental para nós também. Então, com a devida classificação, nós vamos começar pelo topo mesmo, todo mundo focado na eleição presidencial, mas trazendo isso para toda a classificação das nossas candidaturas. Muito bem. Eu vou agradecer muitíssimo a sua participação aqui na nossa República. Lamentavelmente, nosso tempo acabou e eu não consegui chegar na metade da minha pauta. Assim é bom que eu volto outra vez. Eu já fica aí convocada para um próximo bate-papo, para a gente ter muita coisa para a gente falar. Claro, né? Claro. E acho que sobre essa questão, Mato Grosso tem uma vocação muito importante e só precisa avançar em certas coisas, né? Em certos aspectos que eu acho que são fundamentais para a sociedade brasileira, tem uma contribuição importante para a sociedade brasileira, não só na produção de commodities, mas na preservação ambiental, uma série de outras questões que a gente pode dar lição para o mundo.
Brigadíssimo. Até uma próxima, professora. Obrigada, Mauro. Eu acho que o nome do seu chamado aqui de Nossa República é muito inteligente. Na nossa República cabe fortemente democracia, soberania, paz, né? Inclusão. Eu quero que todos os filhos e filhas tenham, como eu, que nasci numa família muito humilde, tenha um espaço na vida para chegar na universidade, para ser mestre, para ser doutor, porque todos nós temos esse direito. Depois que a gente estuda, a gente olha um mundo diferente, né? E eu quero que todos tenham a oportunidade de olhar o seu mundo diferente, sem perder sua raiz, seu foco, saber de onde veio, né? E a gente olhar o mundo a partir das raízes. É assim que eu faço todo dia. É daqui que eu sou, esse é meu povo, e é com ele que eu gosto de estar. Muito obrigada a você pela oportunidade. Obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto foi essa com a ex-deputada, pré-candidata a deputada federal, presidente estadual do PT e com a responsabilidade de ajudar a comandar uma eleição que é extremamente difícil aqui em Mato Grosso. Até a próxima semana. Um abraço a todos.